Bem-vindos a mais um podcast da Alagef, o ConectaCast. E hoje nós temos convidados muito especiais, porque temos a comunidade de hotelaria do meu lado esquerdo, com a Wilka do Windham e com o Renato da Windsor. Tá? E por outro lado, temos aqui a pessoal representante da comunidade de gestores de viagens, a Ariane do Mackenzie e a Thaís da Brookfield. Bem-vindos! Obrigado. Obrigada. Nosso bate-papo de hoje é para falar sobre hotelaria, disponibilidade, porque hoje a gente entende que estamos num momento de mercado vendedor, né? Onde quem tem o produto, quem tem a oferta, é que está mandando. Porque a gente entende que, principalmente no mercado, no eixo Rio-São Paulo, a gente está com tarifas muito altas, pouca disponibilidade, muitos shows aqui que atrapalham também a questão da disponibilidade no corporativo. Tá? Então, esse é um bate-papo para a gente entender o que está acontecendo no mercado, o que a gente pode melhorar dos dois lados, né? E esclarecer também para a nossa comunidade o que pode ser feito de diferente. Então, vamos lá, Thaís. Você tem uma pergunta que eu sei que é muito importante neste momento. Você tocou bem no assunto de negociação, né? Hoje, quem tem as tarifas, quem tem o produto, está negociando e está negociando bem. E a gente, no mercado corporativo, tinha antigamente a questão de tarifas negociadas e a gente vê essa dinâmica mudando. Sem contar oferta e demanda, disponibilidade. Então, hoje, o que vocês da hotelaria sugerem para a gente, gestor de viagens, na hora de uma negociação? A nossa famosa sopa de letrinha, a Best Available Rate, que é a melhor tarifa disponível, ou a Last Room Available, que é a última, garantir a tarifa até o último quarto daquela categoria. Então, como que vocês podem nos clarificar isso de como a gente negociar melhor para ter as tarifas e garantir o nosso passageiro corporativo nos hotéis de vocês? Boa pergunta, Thaís. O que eu vejo bastante é buscarmos nos fazer com que os clientes tenham uma programação. Acho que isso ajuda bastante. E aí, como a Sandra colocou, quando a gente vai fazer uma negociação, se vai ter a disponibilidade, se não vai ter a disponibilidade, de que forma que a gente vai trabalhar. Nós passamos um período muito difícil em relação a tudo e agora as negociações, as solicitações e a disponibilidade ela mudou bastante. Tem muito evento acontecendo, tem evento não programado acontecendo, tem evento programado acontecendo, então de que forma que a gente pode fazer isso ser melhor? Há algumas modalidades no mercado e uma delas é ter a tarifa que seja dinâmica, que a gente fala de tarifa dinâmica, negociação dinâmica que vai dar um nível de desconto, e tem as cidades prioritárias que ainda continuam com tarifas negociadas. Então, o que a gente busca e sugere aos clientes é que eles possam entender de que forma que a sua programação do ano vai ser e de que forma que a sua empresa trabalha. Saber e ter conhecimento, informação de quais são as cidades que você mais usa e quais são as cidades que podem entrar com nível de desconto. Então, a gente tem visto um movimento muito grande nisso. Claro que começa muito lá fora, que são mercados que são mais, não digo atualizados, mas mercados que conseguem trazer essa tratativa mais forte. E o Brasil também começou a tratar dessa forma. Então, a gente tem aqui programação de viagem, de utilização, falando de tarifas que podem ser negociadas e tarifas que podem ser tratadas também com níveis de desconto. Posso só fazer um apanhado aqui? Na prática, vamos lá. Se eu tenho uma tarifa fixa, se eu tenho uma tarifa flexível, dinâmica, e eu tenho um mercado com alta ocupação, com pouca disponibilidade ou com tarifas muito altas, qual a diferença de ter uma ou a outra? Vai depender bastante da negociação que você fez. Se você fez uma tarifa com LRA, que é a tarifa que te garante até o último apartamento daquela categoria, você Last room vai, available. o last room available, você vai ter a sua tarifa garantida. E você pode ter o seu nível de desconto também aí. Então, dessa forma, é uma forma que a gente encontra de conseguir ter a disponibilidade para o cliente. Ou também fazer uma negociação da segunda categoria. Seria interessante também e te protegeria aí de ter uma tarifa fixa. Não é todo mundo hoje que está fazendo, a preferência realmente é a negociação na primeira categoria e ter a disponibilidade na dinâmica de segunda, terceira categoria. Você pegar como Rio de Janeiro, a gente tem apartamento frente a mar, luxo, suíte
e como você... Então, por isso que é só a garantia na negociação no apartamento standard ou superior, né? Dependendo da categoria de cada hotel. Entendi. Então, a sugestão é que, se for negociar fixa, aumentar as categorias para Isso. você realmente ter a garantia de que seja realmente Que esteja até dentro do a última orçamento ali, do budget disponibilidade. dele ali, que não estoure muito, né? Porque complica. Ter opções, porque se você for numa dinâmica num Rio de Janeiro, num evento, você Ah. acaba tendo que pagar R$1.000, R$2.000 uma diária e tem lá um desconto, por mais agressivo, 20%. E a minha negociada, eu acabei mesmo uma categoria 2 níveis acima, Ela eu tô acabou pagando bem 600. antes, E né? aí que a gente Mas, fala, Thaís, o que é legal é a gente ter a programação disso. Pode ser que você consiga viajar, o seu colaborador consiga viajar num período que não seja de uma alta. Sim. Uma alta tão alta. E que aí consiga fazer essa coordenação. Às vezes, a gente concentra aquelas semanas do mês e são as semanas que tem os eventos mais importantes na cidade. Então, pode ser numa outra semana, a gente consegue ter essa flexibilidade. Então, a forma do cliente também de se colocar. Há meses que são mais propícios para eventos e há meses que mexe um pouquinho. Tem uma semana ali que tá mais folgada e dá para fazer o evento, dá para o meu cliente mexer. Então, entra bastante nisso também, de conseguir se A programar, gente tem né, Renato? visto clientes optando por fazer viajar na semana seguinte, justamente por essa diferença de tarifa. Ele percebe que ele reservou em cima da hora, a gente pega Brasília. Brasília, segunda, terça, quarta é autoocupação. E a pessoa quer na segunda viajar na terça. A tarifa já está sem disponibilidade. E a cara jogando para a semana seguinte, ele vê uma queda aí bem expressiva que vale a pena. Significativa, né? Tanto de aéreo quanto de hotel. Eu acho que é uma questão até estratégica para as empresas, né? Então, assim, para eu negociar, eu preciso saber qual que é o comportamento do meu público, como funciona, qual que é meu nível de planejamento, se eu tenho, se eu não tenho, até para poder escolher, né, aquela classificação de tarifa que mais se adequa ao meu A perfil, né, de viajante. Mesmo porque essa questão da economia, né? Também na questão de eventos. O povo começou com muito evento, daí começou a pagar muito caro, Sim. não tinha disponibilidade, né? Começou a pedir de uma semana para outra. E aí começou. Agora tem uma tendência eles pedirem com muito mais programação Sim. para estar dentro do budget, para conseguir a disponibilidade. Então acho que agora a gente está com outro movimento aí no mercado, né? Outra coisa que a gente sentiu bastante foram as questões das pessoas, né? Exato. A gente falou um pouquinho sobre preço, né, negociação de tarifas, e daí a gente se aprofunda um pouco sobre a questão do valor, né? Então, a gente percebe que depois da pandemia a gente teve aí uma queda muito drástica até, né, na questão de mão de obra dos hotéis, da hotelaria de um modo geral, né? Então, algumas pessoas que trabalhavam nesse segmento acabaram migrando para outros e não retomando. Qual seria a solução que vocês estão trabalhando para poder suprir esse gap no mercado, para qualificar as pessoas? Quais são as principais estratégias dos hotéis? A gente tem falado muito de capacitação. Então, você conseguir capacitar quem chega e, principalmente, recapacitar quem está. A gente percebeu muito hoje. E aí vem a situação de uma pessoa, de um colaborador que ele fazia uma atividade, agora ele agregou mais uma, então ele tem que aprender uma nova ferramenta, ele tem que aprender uma nova tecnologia. Então, fazer essa capacitação. A gente tem trabalhado muito em cima disso e elas devem ser periódicas. A gente tem hoje essa possibilidade de fazer online também. Então, por estar em uma empresa global, conseguimos fazer essa capacitação aí geral em muitas cidades, não necessariamente precisando se deslocar até lá, e cada vez mais buscando fomentar isso dentro da empresa, com os cursos que são online, com a parte da universidade que a gente também tem. Então, de fazer isso para reter, porque ainda temos passado por essa situação de conseguir compor algumas vagas, quando nós falamos da parte principalmente operacional dentro dos hotéis, e fazer com que se sintam privilegiados em conseguir ter os treinamentos e conseguir fazer o atendimento ao cliente, porque a hotelaria ela é o gostar também de atender. Sim. E é uma das principais situações que a gente tem. Então, fomentar isso e trabalhar em cima dessa capacitação do colaborador. E vocês têm sentido retorno
desse projeto de retenção de talento de vocês? Isso tem dado certo na Sim. prática? Principalmente quando a gente fala de NPS, que é uma medição de mercado, de sistemas que nós usamos para verificar a qualidade do nosso atendimento, de que forma que o cliente tem nos enxergado, porque ela é em cima disso, dentro do atendimento e de que forma que o produto está. Então, ter os estándares, os padrões para que o hotel possa ser avaliado de uma forma justa e também junto aos colaboradores, que é o nosso principal capital, né? Hoje o maior patrimônio da empresa é o colaborador, né? E se ele não cuidar com carinho, quem será nós amanhã, né? Então, a gente realmente... o Windsor, ele preza muito pelo serviço, né? São espanhóis que vieram da Galícia ser garçom. É um senhor de 83 anos que está presente diariamente nas unidades e cobrando essa qualidade do serviço diariamente, né? Tudo é próprio e aí você tem esse controle melhor aí de todo o serviço, né? E isso aí. Eu acho que é difícil, é complexo, porque o mercado hoteleiro, né, tem rotatividade, né, Sim. tem muitas unidades abrindo também. Temos muitos produtos diferenciados, Sim. que às vezes você tem que capacitar e capacitar novamente. A distribuição é muito complexa. Sim. E a gente tem novidades também, assim, dentro do que a Lagev prega, né, boas práticas de mercado, seria o fim do faturamento e a gente utilizar meios de pagamentos diferenciados, né? Vocês aqui, a pergunta, vocês fazem faturamento? A Mackenzie, né, especificamente, está migrando do processo de faturamento Ei, para o cartão de crédito, Muito né? bom. A gente já entendeu que não é uma boa prática, né? Eu acho que a parceria ela tem que ser um ganha-ganha, né? Não é um sobre o outro, é um com o outro, né? Então a gente quer se ajudar, né? Então a gente já está fazendo esse processo de migração já. Muito bom. 99% das minhas despesas hoteleiras são no cartão de crédito virtual. Muito É só bom. quando o hotel fala, não aceito cartão. Então, terceira... Porque Tá. a gente trabalha em lugares muito remotos, né? Que é a casa de alguém que virou uma hospedaria, né? Então, nessas situações. E eu acho que é super importante, primeiro que a gente tem bastante produto no mercado que pode ajudar a gente, né? Alguns deles até parceiros daqui da Lagev, da gente. Mas aí a gente entra naquela discussão que a gente estava falando nos bastidores da distribuição, né? Sim. Que a gente precisa melhorar essa questão de distribuição e do atendimento. Acho que é uma parceria aqui, né? Então, fica a sugestão para o próximo podcast a gente chamar mais gente aqui para falar sobre Podemos isso. sempre ter muitos podcasts para ajudar o mercado. E uma dica para os gestores, né, estarem atentos ao mercado, a como ele funciona, como ele evolui, para que a gente não se estagne, né, para que a gente Sim. não pare. Né? Então a gente precisa estar atento, a gente precisa conhecer do mercado e a gente precisa ajudar essa indústria, né, ser engajado na indústria. Esse eu acho que é o principal ponto. Muito bom. E acho que a gente também estava conversando nos bastidores aqui sobre, por ser um mercado diferenciado, o Brasil acho que é o único dos países do mundo que trabalha com faturamento, que também, de repente, pode ser que tenha uma boa negociação para quem pague tudo no cartão de crédito. Né? Pois Então, a gente fica- ouviu de um hoteleiro, fica tá, gente? bem Então fica a essa dica pros adoro outros. dar dicas. É uma precificação inovadora. Inovadora, assim, se digamos. for fazer, não sei, claro, não precisa abrir nada aqui, mas é uma boa prática, né? Vocês confirmam que o cartão de crédito pode ser É mais receita, garantido, é mais rápido, é ágil, né? Diminui todo o processo de mão de obra, da checagem da unidade, do fechamento, assim, o recepcionista ali dá um encerramento ali no tempo certo e com isso flui mais rápido aí. É o que a gente sempre fala e aí vem os bastidores, né? Quais são os caminhos que levam até? Então, quando a gente coloca um faturamento, tem o capital humano aí, tem uma pessoa que tem que sentar, ela tem que fazer toda a conferência, fazer a fatura certinha, não pode atrasar, aí vai a fatura e volta porque foi um frigobar a mais. Então, tem toda uma questão aí em relação ao faturamento que a gente vem discutindo já há anos. Ele caminhou um pouco, porém ainda tem um caminho grande dessa adequação toda de mercado em relação ao faturamento, porque não é só a atividade ali de faturar, tem a parte toda financeira por trás também, né, Sandra? Então, acredito que aí os controllers e os financeiros dos hotéis adorariam colocar aí a sua Tecnologia, opinião né? e trazer essa situação para nós.
Ainda em andamento. Tem Quem muito sabe o papo próximo pra isso. podcast Pois é. também, né? É. Muito papo. Mas acho que hoje a intenção era essa, entender como está o mercado hoje, o que a gente pode ajudar. Na verdade, dar subsídios também para explicar Sim, por que as sem tarifas estão dúvida. tão altas, né? Acho que é um ponto importante e que tem que ser discutido e planejado, né? Então, assim, Sim. a antecedência, a organização vai ajudar todo mundo, tanto os hoteleiros quanto os gestores, o budget a gente alcançar. E a gente também tem boas práticas aqui com ótimas gestoras que podem ser bench de vocês, se vocês quiserem colocar cartão e fornecedores preferenciais. Acho que são boas dicas aqui para os nossos ouvintes. Algo a acrescentar? Não, acho que esse papo aqui hoje foi ótimo e sempre tem muita coisa para conversar, né, Sandra? Então, esperamos o próximo. Muito bom. Com certeza. Obrigada pelo convite, tanto da reunião quanto agora do podcast. Contem com a gente, contem com a Alagev para melhorar o mercado, com todos os hoteleiros, todos os fornecedores, parceiros, amigos que estão lutando para melhorar o mercado da melhor forma possível. Muito bom. Obrigada, Thaís. De nada. Obrigada. Agradeço Obrigada, a oportunidade. Obrigada, gente. E seguimos. É isso aí. Até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau. Sigam a gente nas redes sociais, no É verdade. Instagram, YouTube, TV Alagev e no LinkedIn também. Até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.